Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de eletrônica digital, hoje nós vamos ver um pouco sobre flip-flops. Então, nós vimos na primeira parte as portas lógicas, nós vimos também simplificações de expressões lógicas através do diagrama de Carnot e de álgebra de Boolean. Tudo o que nós vimos até agora, ele leva o nome de lógica combinacional, porque da combinação direta das entradas nós temos as saídas. A partir de agora, nós vamos ver a lógica sequencial. Tá? Então, a lógica sequencial, nós temos as entradas, mas em alguns casos nós temos, além das realimentações das saídas nas entradas, nós temos também funções, que nós chamamos de preset e clear, que fazem com que a nossa saída vá a um certo nível lógico, independente das entradas. Tá? Então, nós temos, de forma geral, que um flip-flop ele é um bloco que tem duas saídas. Nós temos as entradas do bloco e nós temos também uma tecla de controle que é chamada de clock. Então, o funcionamento do flip-flop ele vai ser regulado pelo funcionamento do clock, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Os flip-flops comuns, nós vamos ver depois de uma combinação que se chama mestre-escravo, que vai estar resolvendo alguns problemas dos flip-flops comuns. Eles vão apresentar o que nós chamamos de inconvenientes. Tá? Eles vão, em alguns momentos, dependendo das combinações das portas, eles vão ter um funcionamento combinacional, ou seja, ele não vai funcionar como um circuito sequencial, ele vai funcionar como um circuito combinacional, ou seja, como uma porta lógica simples. Então, nós vamos ver agora os flip-flops simples e nós vamos ver os mais sofisticados que vão ajudar a gente a resolver o problema daquele trabalho que eu passei semana passada, tá? Então, a gente tem aqui um dos modelos básicos, que foi o primeiro flip-flop que foi criado. Então, nós temos duas portas NAND, nós temos aqui duas inversoras na entrada, e se nós observarmos, nas entradas das duas portas, nós temos a realimentação do sinal da saída. Então, nós temos, nesse caso aqui, essas portas deixam de ser um circuito, de ter uma função combinacional e passa a ter uma função sequencial. Então, esse aqui é o bloco representativo, O funcionamento interno está representado aqui pelas portas e pela realimentação. E aqui do lado nós temos a nossa tabela verdade. Então, quando nós tivermos 0 e 0 aqui na nossa porta S e na nossa porta R, nós vamos ter um resultado que nós chamamos de resultado anterior. Então, num passo anterior eu teria um determinado sinal que pode ser 1 ou 0. E quando eu tiver 0 e 0 aqui, eu vou estar alimentando o meu circuito. Vou ter já alguma coisa aqui no meu passo anterior que vai estar alimentando o meu circuito. E tanto a minha saída aqui como a minha saída aqui barrada, ela não vai estar sendo modificada. Então, eu tenho o meu QA, que é a minha saída anterior. Se eu tiver na entrada 0 e 1, eu vou ter aqui na minha saída aqui 0. Obviamente, na Q barrada eu teria 1. Eu tenho aqui, nessa opção, na S, eu tenho 1 como entrada. E no R, eu tenho 0 como entrada. Vou ter lá na minha saída aqui 1. Aí começam os casos
que nós dizemos que são casos proibidos, ou seja, se isso me é útil para resolver um problema, eu tenho que ter certeza que eu nunca terei essas duas variáveis. Então, se eu for usar um flip-flop RS básico, eu não vou poder ter 1 e 1 na entrada, tá? Esse X significa o quê? Que essa é uma combinação proibida, porque enquanto eu tiver esses dois sinais aqui, ó, S alto e R alto, ele não vai funcionar como um flip-flop, ele vai funcionar como um elemento combinacional, não mais como um elemento sequencial. Então, para os modelos básicos, nós temos esse problema. Nós temos situações que são proibidas e temos situações onde você vai ter na sua saída o sinal anterior, seja esse sinal 0 ou esse sinal 1. Então, nós temos a realimentação do circuito, é uma característica de todos os flip-flops, a gente sempre vai ter a realimentação aqui com a saída. Então, se nós temos aqui, ó, S igual a 1 e R igual a 1, nosso Q barrado vai ser igual a 1, o componente vai ficar instável, vai estar mudando de estados, sem que você esteja modificando aqui as entradas. Então, se te é útil para resolver alguma coisa, você tem que ter certeza que essa combinação de entrada não vai estar ocorrendo, tá? Aqui nós temos um modelo um pouco mais sofisticado. Nós temos um flip-flop RS com entrada clock. Então, nós temos um controle, né? Ou seja, nós vamos ter uma modificação aqui na nossa saída dependente desse controle e das nossas entradas. Então, é o controle que vai permitir com que as nossas saídas se modifiquem. Então, o clock ele vai dar para a gente uma sequência de pulsos e vai permitir que nós tenhamos a modificação no sinal da saída. Quando o nosso clock estiver mudando o pulso para 0, tá? Então, além desse controle aqui, então quando nós temos a saída do clock descendo para 0, nós vamos ter também a combinação aqui do R e do S, e nós vamos ter a modificação aqui nas nossas saídas. Quando nós tivermos o clock valendo 1, ele vai funcionar exatamente como o circuito anterior funcionava. Então, se você tiver só esse componente e você quiser que ele funcione como um RS básico, é só você deixar o clock sempre em 1, tá? Aqui nós temos um outro tipo de flip-flop. Todos vão ser evolução do nosso primeiro modelo. Esse é o flip-flop JK. Então, ó, nós temos aqui um flip-flop, nós temos o nosso clock e nós temos a realimentação através aqui da nossa saída. Então, ó, nossa saída vem, realimenta a entrada K, e aqui ele vai sair e vai realimentar a nossa entrada J. Nós vamos ter, quando o nosso clock estiver descendo para 0, modificação, né, do sinal e a permissão através do clock da combinação das entradas. Nós temos aqui do lado a nossa tabela verdade, né? Então, nós temos aí, se na nossa entrada for 0 e nessa outra entrada 0 e o nosso clock estiver em 0, quando é permitida a modificação dos sinais, nós vamos ter o estado anterior. Então, se no passo anterior a minha saída valia 1, enquanto eu não tiver J em 0, K em 0, eu vou continuar tendo 1 aqui na minha saída.
Se a minha entrada J vale 0 e a minha entrada K vale 1, lembrando que eu tenho que manter o meu clock no 0, eu vou ter 0 aqui na minha saída, que seria minha saída Q. Se for o contrário, 1 e 0, na minha saída Q eu vou manter 1, e na minha saída Q barrado, obviamente 0. Se eu tiver na minha entrada 1 e 1, eu vou manter o estado anterior barrado. Então, se eu tinha no meu estado anterior 1 barrado vai ser 0. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar o nosso circuito e tá vendo se esse tipo de comando ele pode ser útil. Caso ele seja útil, nós temos que analisar aqui a nossa tabela verdade e ver se a gente não vai ter nenhum problema no nosso processo. Agora nós temos um tipo de flip-flop que é a evolução do tipo anterior. Então, flip-flop JK com preset clear. Para aplicações práticas, independente do modelo de flip-flop que vocês estiverem utilizando, sempre escolham com preset clear, que ele acaba te dando um leque maior de possibilidades. Então, o flip-flop poderá assumir os valores Q igual a 1 ou Q igual a 0, mediante a utilização das entradas preset e clear. Então, você tem um funcionamento dependendo do clock e dependendo do preset clear, da mesma forma que o JK. Quando você, no meio do processo, precisa necessariamente da sua entrada em Q igual a 1 ou Q igual a 0, você vai estar acionando preset ou clear, e esse acionamento vai fazer com que você tenha essa ou essa saída independente das entradas. Então, nós temos aqui o esqueminha do JK com preset e clear. Observando que nós sempre temos o clock e que o clock ele permite que as entradas mudem de estado quando a gente sai do nível 1 e está passando para o nível 0. Então, nós temos as duas entradas J e K, temos o nosso clock, que vai ter que ser ativado para que você possa ter a operação. E aí, se você desejar obter 0 ou 1 aqui na sua saída aqui, você tem que estar colocando esses valores aqui dentro do preset e do clear. Ele também traz o inconveniente de haver casos não permitidos. Então, você não pode ter a combinação 0 e 0 no clear e no preset. Então, caso o seu sistema possa te oferecer esse tipo de situação, você não deve usar esse componente. A gente vai ver um pouquinho mais para frente um componente que resolve essa questão, tá? Então, se eu for ter esse caso aqui, por exemplo, duas válvulas que estarão desligadas juntas, não posso utilizar, ao menos que eu use um inversor para estar modificando um desses sinais, tá? Então, se for necessário, dentro do nosso processo, quando eu quiser a saída 0, independente das entradas, eu faço com que o meu clear vala 0 e o meu preset vala 1. Com essa combinação, na minha saída aqui, que seria aqui, eu terei 0. Se eu preciso de 1, independente do que eu tenho aqui nas entradas, independente do clock, eu vou ter 1 no clear, 0 no preset, vou ter 1 na minha saída. Se eu quiser que durante algum tempo o meu circuito funcione como um flip-flop JK convencional, ou seja, o flip-flop JK que não tem preset clear, eu vou estar simplesmente pondo 1 no meu preset e 1 no meu clear.
Então, o que nós temos que observar é: o nosso circuito vai apresentar uma situação não permitida? Se ele for apresentar, não posso usar o componente, tenho que procurar um componente mais apropriado. Quero que durante a maior parte do processo ele funcione como um flip-flop JK convencional. Mantenho clear preset em 1 e vou estar mudando o valor de clear preset apenas quando eu quiser um desses dois valores aqui na minha saída aqui, lembrando que o meu key barrado é o inverso de key. Essa é a solução que foi encontrada para os problemas dos circuitos anteriores. Então, nós temos o flip-flop mestre escravo e nós temos também o flip-flop mestre escravo com preset clear. Então, nós, além de termos a resolução dos níveis não estáveis dos componentes anteriores, nós temos também a possibilidade de usar o preset e o clear para obrigar a sua saída a ir para o nível que você deseja. Então, num flip-flop mestre escravo, nós temos novamente o componente comandado pelo clock. Então, o que nós percebemos daí? Que o clock ele é essencial para o bom funcionamento do componente. Sem o clock, você tem sérios problemas para estar ativando uma função ou não. Então, esse flip-flop, na verdade, ele é uma união de dois componentes, né? Nós temos dois flip-flops aqui, um que nós chamamos de mestre e o outro que nós chamamos de escravo. Então, se nós observarmos aqui, nós temos o clock. Esse clock, uma parte dele está alimentando aqui o nosso primeiro flip-flop. E nós temos aqui, ligado à segunda perninha dele, um inversor, que vai estar alimentando o nosso escravo. Então, como eu já disse, o componente ele muda de estado apenas quando nós temos o clock passando para zero. Então, nós temos o clock passando para zero, nós temos a mudança de estado do componente. Então, se eu tenho zero aqui no meu mestre, o meu mestre vai estar mudando de estado, porém, o meu clock está indo aqui para o meu escravo, mas ele está indo invertido. Então, quando eu tenho zero aqui, essa primeira parte funciona, até aqui, até o meu key e key barrado aqui, eu tenho a mudança de estado, mas eu não tenho a mudança de estado aqui no meu escravo. O que acontece? Quando o meu ciclo muda, eu tenho o 1 aqui no meu mestre, mas o meu escravo ele passa para nível 0. Quando ele passa para nível 0, o resultado que eu tinha aqui na saída do meu mestre, ele é lido pelo escravo e o escravo vai estar mudando o seu sinal aqui na saída. Nós temos o que nós chamamos de circuito sequencial de memória, Então, você tem uma operação que é realizada aqui. Quando você muda esse nível para 1, esse dado passa adiante, vem aqui para o nosso escravo, e aqui você, quando mudar para 0 de novo, se as suas entradas mudaram, essa informação vai estar se modificando e vai estar passando aqui para o escravo, quando o escravo for novamente para o nosso nível 0. Então, você acaba conseguindo guardar um bit durante uma operação. Então, quando nós queremos construir um registrador de deslocamento, esse vai ser o circuito essencial. Então, nós vamos ter vários desses juntos e a cada mudança do clock você tem a informação
sendo passado adiante. Então, no caso de eu desejar fazer um registrador de deslocamento ou alguma coisa do gênero, essa é a minha célula, né? Vou ter vários circuitinhos desse unidos e aí vou poder estar fazendo esse registrador de deslocamento com as entradas em série ou em paralelo, que vai ser o tema de trabalho de vocês. Então, nós temos aí um gráfico, onde nós podemos ver a mudança do clock, as mudanças aqui das nossas portas e os nossos resultados no decorrer do tempo. Nós temos aqui a nossa tabela verdade, então se nós temos entrada 0 e 0, eu vou ter aqui o meu estado anterior, 0 e 1, saída 0, 1 e 0, saída 1, 1 e 1, estado anterior barrado. Nós temos aí uma tabela verdade, que é igual à tabela verdade do nosso JK. Qual que é a diferença? A única diferença é que ele vai estar sendo comandado aqui pelo nosso clock. Então, essa é a diferença. E você consegue guardar a informação durante um ciclo. Nós temos também o circuito mestre-escravo com preset clear. Então, da mesma forma anterior, preset clear, eles vão trabalhar independente do clock, independente das entradas. Então, se eu quero levar o circuito a um determinado nível lógico, por algumas vezes, se eu tiver uma válvula, se eu tiver um sensor, que algumas vezes vai comandar o meu circuito, o que eu posso fazer? Eu posso estar alimentando a saída desse sensor, a saída dessa válvula, aqui no preset no clear, para estar obrigando a minha saída vir para esses níveis lógicos aqui. Então, eu entro de novo naquela situação não permitida, não posso ter clear e preset em 0, sigla para clear, sigla para preset, 0 e 0 é um estado não permitido, 0 e 1, minha saída obrigatoriamente independente das entradas e do clock vem para 0, clear 1, preset 0, independente do clock das entradas e da realimentação, eu vou ter 1 na minha saída. Se eu tiver 1 e 1, ele vai funcionar como mestre escravo sem preset clear. Então, quero funcionamento, na maior parte das vezes, como um flip-flop mestre escravo, deixo minha saída clear preset em 1. Quando eu tiver uma situação que obrigatoriamente tem que ter 1 na minha saída, venho, alimento o meu clear com 1, meu preset com 0, vou ter 1. Se eu precisar de 0, alimento meu clear com 0 e alimento meu preset com 1. Então, tudo depende do quê? Depende da necessidade que você tem de controlar o circuito. Nós temos o flip-flop T, né, que ele é o flip-flop mestre escravo com preset clear, mas nós temos as duas entradas curto-circuitadas. Então, se elas são curto-circuitadas, quer dizer que as duas vão ter o mesmo valor. Então, a sua opção é 0 e 0 e 1 e 1. Então, quando você tem 0 e 0, você tem o estado anterior. Quando você tem 1 e 1, você tem o estado anterior barrado. Você não pode ter essas duas opções. Então, se você tem um problema mais restrito, você pode estar utilizando esse elemento, por exemplo. E nós temos aqui o flip-flop tipo D. Nele nós temos as entradas curto-circuitadas, mas nós temos um inversor. Se nós temos esse inversor aqui, né, que vai estar invertendo o nosso valor para a entrada K, obviamente nós jamais teremos as entradas com o mesmo valor. Nós vamos ter entradas
apenas com valores invertidos. E aqui nós temos os valores que nós teremos caso nós escolhamos esse componente. Então, nós temos aqui, nossa tabelinha verdade, que nós já conhecemos. E o D, na verdade, é a tabela verdade aqui, só da nossa porta. Então, nós podemos simplesmente resumir a nossa tabela verdade a isso aqui. Tá? Então, se a minha combinação for 0, vou ter 0 na saída. Se a minha combinação for 1, vou ter 1 aqui na minha saída. Nós temos também o nosso flip-flop tipo D. Então, a diferença do tipo T é que nós temos aqui um inversor. Então, obviamente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter sinais invertidos em J e K. Temos o clock também. Então, a gente vai ter o funcionamento quando nós tivermos a mudança de estado para 0. E se nós precisarmos de algo, de alguma função a mais, né, nós temos a opção aqui do preset e do clear, que funciona da mesma forma dos anteriores. Então, nós jamais teremos aqui entradas iguais, então nós podemos cancelar essa parte e essa parte aqui da nossa tabela. E quando nós tivermos essa combinação, 0 e 1 na saída nós teremos 0. E 1 e 0 na saída nós teremos 1. Então, nossa saída barrada. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu acho que deu para, pelo menos, conhecer os componentes. E eu acho que isso aqui abre um leque de opções para o trabalho que vocês têm que estar entregando futuramente, né? Que é aquele do funcionamento de um tanque de mistura. Então, algumas pessoas reclamaram que não estavam conseguindo fazer só com lógica digital, né? Seria a nossa lógica combinacional. Nós temos agora aqui circuitos sequenciais, onde vocês podem estar utilizando a função de clock. Vocês podem estar usando preset e clear. E, caso seja necessário, guardar a informação durante um ciclo, nós temos também agora a opção do flip-flop mestre escravo. Nas próximas aulas, nós vamos ver outras coisas que podem estar auxiliando a gente a resolver esse tipo de problema ou outros tipos de problema também. Então, eu prorroguei o trabalho até a P2. E aí nós vamos falando sobre ele nas próximas aulas. Já adianto que eu não vou estar resolvendo o trabalho, mas eu vou estar dando opções para que vocês possam resolvê-lo de forma eficiente. Tá? Depois disso, nós vamos montá-lo aqui na sala. Quando eu perceber que todo mundo achou um caminho, a gente vai montar no laboratório. Tá? Então, nossa próxima aula vai ser uma introdução à utilização de Arduino. Na verdade, na próxima aula nós vamos ter laboratório. E aí, na outra aula, a gente vai ter uma introdução ao uso de Arduino, onde nós vamos fazer alguns programinhas. E depois nós vamos gravar, né, os programas no Arduino e vamos estar aplicando aqui na sala, certinho? Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para a professora. Até a próxima, gente. Tchau.